vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. É a minha última pregação como é que eu poderia dizer? De tema livre, porque a partir do domingo que vem, eu volto para as exposições sobre o Evangelho de João. A partir de domingo que vem, em fevereiro, nós só vamos falar sobre o Evangelho de João. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Esse aí é o texto que fala do testemunho de conversão do apóstolo Paulo. E ele diz assim, vamos ficar de pé, gente, para a leitura? Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pelo dom da vida, não termos acordado hoje, Senhor, num CTI, Senhor, não estarmos agonizando num leito de morte. O meu desejo nessa manhã é falar sobre a teologia da conversão. Por que proponho esse tema para o culto de hoje? Porque preocupa-me a qualidade daqueles que se dizem convertidos, do ponto de vista do seu comportamento, até mesmo dos seus valores. E quais são os motivos dessa preocupação? Pelo menos 3. Em primeiro lugar, e volta a um tema recorrente, pois se trata de uma coisa do meu mais profundo interesse, tão presente nas nossas vidas nos dias de hoje, que são as redes sociais. Tem para mim que é um fenômeno que não pode ser banalizado, esquecido, tratado como coisa de somenos por nós. As redes sociais representam para o protestantismo do século XXI o que a imprensa de Gutenberg representou para o protestantismo do século XVI. É uma invenção extraordinária. E em razão de eu usar extensamente as redes sociais, e o motivo deve-se ao retorno que tem recebido de pessoas que leem e compartilham as mensagens. Semana passada, por exemplo, em Copacabana, na nossa manifestação, eu gravei uma mensagem de 1 minuto. Deu mais de 30 mil visualizações se eu gastar 1 centavo. Poderia multiplicar os exemplos que mostram a eficácia desse meio de comunicação. Agora, em razão desse meu envolvimento, eu tenho contato com pessoas do Brasil inteiro. Muitas das quais membros de igreja evangélica. Teve uma réplica minha muito educada, porque quero glorificar a Deus também, dessa forma, respondendo com doçura aqueles que me tratam com rispidez chocante, ao que
o rapaz deu a seguinte resposta: eu quero que o senhor saiba que eu sou também calvinista e presbiteriano. Falei, não é possível. Não é possível. Às vezes eu vejo rapazes com menos de 25 anos de idade, 20 anos de idade, falando de uma forma que mesmo antes de eu me converter, por motivo de escrúpulo pessoal, eu não ousava me dirigir a uma pessoa de mais idade. E eles não apenas assim o fazem, sendo membros de igreja, como somam a esse comportamento descortês a falta de respeito por ministros do Evangelho de Jesus Cristo. É alguma coisa muito impressionante. Esses dias eu recebi uma outra de alguém que, usando a chamada palavra de bascalão, alguém que passou pela nossa igreja, pelo que me disseram. Eu falei, não é possível que essa pessoa possa ser tão estúpida. Então isso me parece sintomático da qualidade das nossas conversões. Eu tenho para mim que isso pode ser sintoma de conversão espúria. Associado a isso, o problema do divórcio. A quantidade de pessoas, de pastores que se divorciam, e as igrejas vendo como algo absolutamente normal, as famílias serem dissolvidas assim, sem que se faça resistência a algo que já está se transformando em cultura no nosso meio. E poderia somar a tudo isso os valores de muitos evangélicos. De evangélicos que hoje estão disseminando a violência. A falta de respeito pela santidade da vida humana, que estão propondo como solução para os problemas sociais do Brasil, o que de mais desumano se pode conceber. Por isso, é minha intenção falar nessa manhã sobre a doutrina da conversão. O que acontece quando uma pessoa se converte? Qual a gênese da conversão? Suas consequências imediatas. E tudo isso na perspectiva de que nós submetamos nessa manhã a nossa vida a um autoexame. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que nós nos examinemos, a fim de sabermos se somos convertidos ou não. Essa é uma passagem paradigmática. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui diante do locus clássicos da doutrina, do ponto de vista de uma narrativa que é feita pelo próprio apóstolo Paulo, falando do que aconteceu em sua vida quando ele se converteu. Portanto, se você quer conhecer o fenômeno da conversão, é de grande importância que você examine a passagem que nós acabamos de ler, porque trata-se do testemunho pessoal do Saulo de Tarso, que pela graça divina se transformou em Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então vamos ao texto. Quais são as marcas da verdadeira conversão? O que a acompanha, o que a antecede? E a primeira declaração que eu tenho a fazer é chocante. Se você se aproximar da doutrina que eu vou mencionar agora, com a mente de um filósofo, você vai se revoltar com a Bíblia. Qual é a diferença da mentalidade filosófica da mentalidade daquele que crê? A mentalidade filosófica tem como característica procurar entender para crer. O que muitas vezes faz com que o filósofo force o seu ponto de vista sobre as Sagradas Escrituras. Uma declaração do tipo, eu não poderia acreditar num Deus assim. Enquanto que o crente,
ele se submete à autoridade das Sagradas Escrituras. Ele está racionalmente convencido que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ele se aproxima da Bíblia com o propósito de deixar a Bíblia falar a ele, ainda que a Bíblia o perturbe e o coloque diante da necessidade dele crer naquilo que não consegue compreender. E uma doutrina que nós não conseguimos compreender é a doutrina da predestinação. Porque para nós é uma livre escolha humana. Para nós, todos os seres humanos encontram-se em estado de igualdade. Todos igualmente sonolentos. E em condições de escolher a Deus, caso o queiram. Contudo, a Bíblia nega aquilo que aparentemente o senso comum nos ensina, porque a Bíblia declara que todos estão mortos e que dentre os mortos Deus decretou salvar alguns. E a salvação tem como fundamento maior, como causa última, Deus, o seu decreto e a sua decisão de salvar o convertido. Vejam, por exemplo, o versículo 15, o que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre a sua própria conversão. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ele não conseguia ver a sua conversão de uma outra forma. Como explicar o fato dele ter rompido com a sua cultura, com o seu povo, ter perdido amizades, status, de um inimigo da igreja, que tinha Jesus Cristo como falso profeta e o cristianismo como seita do judaísmo, ele se transformar num plantador de igreja, num evangelista, num defensor da fé, a ponto de dizer, ele, inimigo de Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é a conclusão que ele chegou? Eu não teria passado a amar a Deus se Deus não tivesse me amado antes. Eu só o amo porque Ele me amou primeiro. E eu creio que Ele me escolheu, porque se dependesse de mim, eu jamais o escolheria. Então, se você é crente, eu tenho a lhe dizer que dentro dessa sequência de causa e efeito, a causa última, final, o ponto de partida da sua conversão é algo que se deu antes da criação desse planeta. Sim, assustador, é impressionante. Estava pregando ainda agora para lavadeiras, para faxineiras. A quantidade de pobres que frequentam o nosso primeiro culto. E aquela senhora que usa dentadura, que amanhã vai acordar cedo para varrer a casa de alguém, aquela senhora que ama Jesus Cristo, nascida de novo, que passou por uma experiência verdadeira de conversão, já existia no coração de Deus antes da criação dos céus e da terra. Aqui está o apóstolo Paulo a dizer, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Não é destino, é amor. Não é sorte, é providência. Aí talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu não senti essa compulsão. A decisão foi minha, foi uma decisão racional. Todos conhecem o testemunho de C.S. Lewis, que quando C.S. Lewis, ele conta na sua biografia, chegou à conclusão que Deus existe, e que o cristianismo é verdadeiro, ele diz o seguinte, eu me tornei o mais desanimado de todos os crentes da Inglaterra. Porque foi uma coisa sóbria. Simplesmente ele chegou à conclusão, é um fato. Eu não tenho como negá-lo. E talvez você tenha a dizer o mesmo. Num ponto da minha vida eu passei a levar tudo isso a sério. E cheguei à conclusão que o mundo tem que ter um Criador, que tanta beleza, tanta perfeição demanda a existência de um ser que pensa. E não há história mais magnífica do que a do Evangelho. O Evangelho é lindo. E essa beleza é autenticadora
da sua mensagem, aponta para a sua origem divina. Eu não estou dizendo que a predestinação nos leva a crer que Deus puxa as pessoas pela orelha e as traz para o seu reino. O que eu estou querendo dizer é que a predestinação garante a sua livre escolha. É você que escolhe. Nesse ponto, o livre-arbítrio é respeitado. É você que escolhe, mas só escolhe porque foi escolhido. Não me peça para explicar isso. Agora, um ponto você pode entender. Que ponto é esse? Olhe para o seu passado. Você não se sente um eleito? Responda algumas perguntas. Por que aquela doença não interrompeu sua vida antes da sua salvação? Por que você não morreu naquele acidente? Nós temos policiais militares que frequentam a nossa igreja. Esses dias um deles me falou dos terrores que ele já viveu em operação policial, entre a vida e a morte. Por que ele não morreu naquela operação antes de ter o encontro com Cristo? Sabe por que foi assim na sua vida? Sabe por que foi assim na minha vida? Porque o caso de amor que Deus tem com você é antigo. Ele o ama desde quando você estava no ventre da sua mãe. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando, porém, ao que me separou, me pegou da multidão e me trouxe para si. Me separou antes de eu nascer. Bom, acontece que ele decreta os fins e decreta os meios. Por isso você pode fazer teologia. Por isso você pode até fazer, olhando para a história, para a vida como um todo, sociologia, antropologia. Por isso que é possível a ciência, não há nenhum problema em o cristão aplicar a sua mente e entender os fatores sociológicos, antropológicos, políticos, econômicos, de transformações sociais, mesmo a transformação na vida de um indivíduo. Porque Deus decreta meios e fins. Ele decretou a salvação do eleito e decretou também o meio necessário para os meus pressupostos intelectuais sobre as Sagradas Escrituras. Eu tenho que deixar que a Bíblia fale comigo. E o que eu tenho ali a dizer é que só vai entender a mensagem, só vai conseguir decodificá-la o eleito. Para o não eleito é um completo absurdo, e a hora de terminar o culto é o que ele mais deseja. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É uma mensagem suficiente para salvar a todos, mas só é eficiente na vida daqueles que ouviram este Lázaro vem para fora. Você só está aqui porque você foi soberanamente chamado. Você não se preocupava com Deus e passou a pensar em termos de viver para a glória do seu nome. Você olhava para o curso da história da humanidade, guerras, revoluções, conflitos civis, fome, meu Deus, desgraça, uma história de exploração, não houve nação, olha, não houve um caso de uma nação que tenha prosperado sem exploração. Não há registro na história da humanidade. A gente olha para os Estados Unidos da América, por exemplo, que nos chama a atenção pela sua prosperidade. Outro dia eu estive em Chicago para falar numa conferência, olhei para Chicago e falei, meu Deus, como explicar a beleza, a estrutura, o esplendor dessa cidade, desses prédios, dessas edificações, a calçada, sabe, em tudo a gente vê a preocupação com o belo, com o funcional, com o limpo. O que houve com o meu país? Bom, você não tem como explicar a prosperidade daquela nação sem falar sobre o tráfico de escravos e da quantidade de negros que foram arrancados da África para trabalhar naquele país. O Rio de Janeiro, por exemplo, a mão escrava está em todo o centro da cidade. Quem construiu lá os Arcos da Lapa
em construir os prédios, os nossos museus, teatro municipal, ou escravo, ou subempregado, ou pobre. Então, essa história. E aí, um momento da sua vida, você percebeu que você faz parte da história da humanidade. Que você é um ser humano. Que você tem a ver com o que está acontecendo nesse planeta. A poluição dos rios, a devastação das matas, as mortes de seres humanos. Ontem eu estava lendo Amartya Sen, famoso economista indiano. Ele apresenta um dado chocante. Chocante. Ele diz o seguinte: nos últimos anos, o problema da fome não foi resultado de falta de oferta de alimento, mas sim uma distribuição desumana. Irlandeses morreram no século XIX, na Irlanda, por falta de distribuição de riqueza. Os ingleses estavam importando alimento da Irlanda, enquanto 1 milhão de irlandeses morriam de fome. Mesma coisa em curso na África. Há alimento para todos. Aí você olha para isso, Deus em meio a toda essa orgia moral, chama você e a mim, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Para que nós entendamos que fazemos parte, que somos membros dessa espécie. Esse é o chamado eficaz, e leva você à experiência do arrependimento. O faz crer em Jesus Cristo, e ansiar por transformação de caráter. De repente você se pega com fome e sede de justiça. Deus passou a lidar com você. E como foi isso? Foram ideias que vieram de fora. O Espírito Santo levou a você a se preocupar com aquilo que você não se preocupava. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Repito, você só está aqui porque você ouve algo análogo ao Lázaro, vem para fora. Terceiro lugar, toda conversão verdadeira é obra do amor imerecido de Deus. É graça. É Deus amando os que não são dignos do seu amor. Versículo 15 ainda. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Talvez algumas pessoas que estejam aqui me ouvindo, estejam sendo levadas a pensar da seguinte forma: mas é muita pretensão desse pastor. Bilhões de seres humanos que não professam fé em Jesus Cristo. E ele está dizendo que essa gente que sem graça, a começar por ele, sabe, que está reunida aqui nesse culto, que essa gente é predestinada, que essa gente é eleita. Então ele está dizendo que essa gente é superior aos demais seres humanos que não se converteram. Longe de dizer esse tipo de coisa. A doutrina não me habilita a me sentir superior a ninguém, porque ela diz que essa escolha foi uma escolha graciosa. Não havia nada em mim que atraísse o seu amor pela minha vida. Simplesmente ele fixou os seus afetos em mim e decidiu me amar. E por isso eu estou aqui, você está aqui, por isso que ele tem uma igreja. Olha, paradoxalmente, minha relação atual com a Alissa está me ensinando um bocado sobre teologia, especialmente a predestinação. A pastora Luísa, que lida com psicanálise, deve explicar isso melhor do que eu. A Alissa está na fase eu não gosto de papai. Minha mãe, meu mundo. Não quer beijo, não quer abraço, pede para eu sair do quarto, bate a porta, chuta minha canela. Então, esses dias eu estava no quartinho dela, eu entrei lá, e ela pediu para que eu saísse. Eu fiquei olhando de fora do quarto para ela e falei: mas meu Deus, não há o que essa menininha possa fazer contra mim que me impeça de a amar. Ela não sabe que ela foi predestinada por mim para ser objeto do meu amor.
Aliás, uma predestinação, quer dizer, de um sentimento que foi posto pelo próprio Deus no meu coração, ineradicável. Bom, essa palavra me veio agora. Que ninguém consegue erradicar, arrancar do meu coração. E outra coisa, eu vou lutar por esse amor, eu vou amar essa menininha com toda a força do meu ser, e o meu amor vai fazer com que ela se converta a mim. Pronto. É isso. Foi isso que ele fez por você. Você não prestava. Você não valia nada. Morto nos seus delitos e pecados, egoísta, indiferente, vivendo para si mesmo. Mas ele olhou para você e disse: mas eu vou fazê-lo me amar. O meu amor vai salvá-lo e vai torná-lo bonito. E eu vou ter esse retorno do meu amor por ele, fazendo com que o meu amor o leve a ter uma ideia do que eu sinto por ele. É isso com que o apóstolo Paulo quer dizer quando me chamou pela sua graça. Agora entramos, até agora nós só falamos sobre as causas. Quais são as causas? Predestinação, chamamento eficaz e graça. O que acontece com uma pessoa quando ela é eleita, chamada eficazmente e atraída a Deus pela sua graça? Bom, ela se torna cristã. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 16. Quando, porém, verso 15, ao que me separou antes de eu nascer, para a gente pegar a frase toda, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Esse é o ponto. Não há conversão sem encontro com Jesus Cristo. Aprouve revelar. É mais do que você ter um contato com o Cristo da história. É mais do que você dizer que ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morreu com 33 anos no madeiro. Essa revelação é de uma outra forma de conhecimento. Veja só, é mais do que assimilação do conteúdo. É a assimilação do conteúdo acompanhada de encanto, de convencimento. Não é que você é levado a dizer, da mesma forma que os historiadores têm como personagem de história concreta, real, Sócrates, Platão, Aristóteles, Carlos Magno, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Eu também creio que Jesus Cristo é um personagem da história, porque se nós usarmos as mesmas regras, a mesma filosofia de história, para dizer que aqueles homens existiram, foram personagens reais, e não fruto de uma ficção, eu sou levado a dizer que Jesus Cristo também é um personagem da história. É mais do que isso. É você ter Jesus como amável. É você ter Jesus como excelente. É você querer imitar a Jesus. Imitar a Jesus. É a sua identidade ser definida pela sua relação com Jesus Cristo. É isso. Eu já disse isso em outras ocasiões. E me permitam repetir, olhem para esse culto, como nós somos diferentes. Eu não tenho dúvida que nós temos aqui pessoas que, do ponto de vista ideológico, nós poderíamos considerar de direita, liberais, neoliberais. Nós temos pessoas aqui de centro, sociais-democratas. Tem gente aqui com o pezinho também na esquerda, todos amando Jesus Cristo, temendo a Deus. Nas últimas manifestações isso ficou claro. A divergência de opinião, quer dizer, a pluralidade, sabe, as identidades diferentes que nós aqui observamos entre nós. Bom, eu não fujo disso, eu tenho minhas preferências, tenho dito a exaustão, quando me pergunto o que eu quero, qual é o modelo, onde eu quero chegar, pelo amor de Deus, eu não tenho negado que eu sempre disse que para mim a evolução está no norte da Europa.
Suécia, Finlândia, Noruega, se você quer conhecer a sociedade sadia, no meu modo de ver, isso não é evangelho nem é calvinismo, é meu ponto de vista, é parte da minha identidade. Eu acredito numa economia de mercado, eu quero isso na democracia, mas eu não vejo problema em você ter na Suécia um Estado que provê saúde, provê educação. Quando eu olho para a Holanda e vejo o sistema prisional holandês, que levaria à loucura o brasileiro, eu digo, isso aqui é fruto do processo civilizatório. E eles estão fechando presídios, apesar das prisões funcionarem como hotéis 3 estrelas aqui no Brasil. Como explicar isso? Por que a criminalidade lá cai? Enquanto que aqui nós julgamos que quanto mais matar, mais prender, mais segurança nós teremos nas ruas. Porque métodos diferentes alcançaram os resultados que nós queremos alcançar, que estamos tentando alcançar desde a escravidão e não conseguimos. Agora tem um ponto. Antes de ter esse ponto de vista político ideológico, eu sou cristão. Sou botafoguense, gosto de feijão preto, gosto do surf, gosto do mar, gosto de manga rosa, amo o contato com a natureza. Para mim, se você tirar o Rio de Janeiro do mapa do Brasil, é pedreira. Eu sou louco pelo Rio de Janeiro. Sou louco por Angra a Búzios, e do mar até a serra. Isso é lindo demais. Tenho várias identidades. Interessante que me relaciono com pessoas completamente diferentes em razão dessas afinidades, sabe, daquilo que faz parte da minha identidade, que me coloca em contato com ateus, com agnósticos, com pessoas que até mesmo não professam fé na existência de um Criador, e com muitas delas eu consigo me relacionar porque tenho afinidade com elas. Contudo, o principal elemento definidor da identidade de um cristão é Jesus Cristo. E eu não posso permitir que identidade político-ideológica exerça um papel mais central na minha vida do que o Evangelho. O que me impede, portanto, de romper comunhão com pessoas que têm pontos de vista diferentes dos meus. Especialmente no campo da economia, no campo da política, porque eu sou cristão. Esse é o principal elemento definidor da minha identidade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: aprove revelar seu Filho em mim. Você passa a ter Jesus como fundamento da sua identidade, me permita repetir. Você passa a ter Jesus como amável, como excelente, como referência de vida. Referência, como que isso, especialmente hoje, tem sido encantador para mim. Eu olho nas redes sociais, eu olho para dentro da igreja e vejo pessoas dizendo que são progressistas, outras dizendo que são conservadoras, pessoas recomendando sites conservadores para outras lerem, apresentam índice das obras dos conservadores, onde você ter contato com o melhor do pensamento conservador, e outras falando sobre o pensamento progressista. Só que eu olho para Jesus Cristo, e não consigo ver em Jesus Cristo nem essa alma progressista, nem conservadora, porque o que eu aprendo com Jesus Cristo é amar, e o amor, ora, vai pedir para que eu seja progressista, o amor, haverá momentos em que ele vai pedir para que eu derrube as mesas, para que eu não respeite o sábado, para que eu não me circuncide, porque eu sou livre, e ora, esse amor vai dizer, aqui você não pode avançar, aqui tem que ser preservado. E aí Jesus vai dizer para o homem que quer abandonar a mulher da sua mocidade, você não pode fazer isso. Você tem uma aliança com ela e você deve ser responsável por quem você cativou. Aprove revelar seu Filho em mim. Aqui está o principal teste. Você conhece a Jesus? Você ama Jesus? Você procura imitar a Jesus? Você já recebeu essa revelação de Jesus? Eu não estou perguntando se você já leu a Bíblia, nem se você crê em Jesus Cristo. Eu estou perguntando se Jesus é amável. Eu estou perguntando o seguinte: se você entende a experiência da mulher que entrou na casa do fariseu
e banhou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos, porque se viu diante do amor da sua vida. Daquele que a tratou como os rabinos não foram capazes de tratá-la. Você entende esse amor, essa adoração que muitos chamariam de extravagante? Olha o apóstolo Paulo dizendo: aprouve revelar o seu Filho em mim. A conversão é consumada quando você vê excelência em Cristo. Enquanto você não vir excelência em Cristo, não há salvação. Ele tem que ser o lírio dos vales, a estrela da manhã, a pérola de grande valor, o tesouro encontrado no campo. Aprouve revelar seu Filho em mim. Quinto lugar, quinto elemento da chamada teologia da conversão, à luz da experiência do apóstolo Paulo. Toda conversão tem como propósito nos levar ao compromisso com a evangelização do mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, falando de uma forma mais simples, é impossível uma pessoa se converter e não sentir uma certa compulsão para pregar o evangelho. Olha o que ele diz no versículo 16. Aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Por que eu digo isso? Porque é da natureza do funcionamento da alma humana. Você tem uma experiência com o belo, e você não consegue se conter. Se você está dirigindo o carro com alguém, e você se depara com um ipê amarelo no meio de uma mata verde, você diz: olha que beleza aquele ipê. Olha o esplendor deste pôr do sol. Outro dia eu descobri, eu amo quando eu descubro músicas novas, sabe, que passam a fazer parte das minhas canções preferidas. Esses dias eu ouvi uma música, imediatamente eu mandei para o irmão, o Léo, aqui da igreja, o Léo Aguilar, e mandei para o pastor Vanderlei. Não sei se eles gostaram da música, mas eu descobri uma música, eu falei: olha que coisa linda. Bom, eleve isso à 10ª potência, você terá uma ideia de um cristão encantado com Cristo, em contato com seus amigos. Não dá para ficar calado. Não tem como, você não tem como ficar calado. Nas redes sociais eu sou seguido por alguns intelectuais, tem jornalista, tem fotógrafo me seguindo. E ontem eu senti uma compulsão para falar sobre arrependimento, dizer que Deus está chamando a humanidade para o arrependimento. Foi uma semana muito difícil para mim. Tive mais uma vez contato com um sofrimento humano, com a loucura da nossa cidade. Fui à favela, vi o que está acontecendo lá e tive contato com aquele pai que perdeu sua filha na semana passada. Aí ontem à noite, como resultado disso tudo, eu resolvi escrever um artigo sobre arrependimento. Mas na hora eu falei: se essa turma que me segue ler, se aquele meu amigo que foi militante político na década de 60 e foi preso pelo regime militar, se ele ler isso, ele vai ficar escandalizado comigo. Mas é o que eu creio. Não é apenas o que eu creio, é o que mais eu creio. Para mim, a humanidade precisa se arrepender. Como diz Chesterton, a doutrina do pecado original é a única doutrina bíblica para a qual existe prova empírica. Você tem como apontar para a história e dizer: está certo. Até um homem como Freud, essa semana, lendo O Mal-Estar na Civilização, ele batendo em Marx, eu disse isso semana passada para vocês, sabe, no romantismo, no ponto de vista dele, eu concordo com ele, sobre o proletariado. Ele dizendo: não podemos ser românticos com relação à natureza humana. O homem é visceralmente egoísta. O que o cristianismo tem a acrescentar ao que Freud declara, e fruto de trabalho clínico, de horas e horas e horas ouvindo pessoas, o que o cristianismo tem a acrescentar é o seguinte: que esse egoísmo demanda arrependimento, e que uma pessoa arrependida dos seus pecados, e que se volta para Deus através de Jesus Cristo, recebe o abraço do Criador. Portanto, esse é um elemento que você deve levar em consideração para fazer um autoexame da sua vida. A pergunta é dura, mas ela flui da teologia da conversão. Para quantas pessoas você pregou o evangelho nos últimos meses?
Aqui está o apóstolo Paulo dizendo: Cristo foi revelado em mim, e tive que pregar aos pagãos, tive que sair de Israel e correr o Mediterrâneo inteiro, as principais cidades do Império Romano. Tive que ir para Corinto, tive que ir para Antioquia, tive que ir para Éfeso, tive que ir para Galácia, porque não podia, sabe, não havia como conter essa mensagem no meu coração. Eu gostaria de ver essa paixão mais presente em nossos corações do que aquela que eu percebo nas bandeiras políticas que nós assumimos. Eu vejo os cristãos defendendo seus pontos de vista políticos com muito mais paixão do que anunciar Jesus Cristo. Por isso, tão poucas conversões em muitas igrejas, especialmente aquelas mais supostamente politizadas. Sexto e penúltimo lugar. Toda conversão tem como sinal característico uma ruptura com o passado. Vejam o verso 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O que ele está dizendo é que ele rompeu completamente com o seu passado. Ele perdeu amigos, ele teve que rever seus pontos de vista teológicos e passar a servir aqueles a quem ele queria ver mortos. Não há conversão sem mudança de vida. Eu diria que a melhor definição que eu já vi sobre a palavra conversão em toda a minha vida foi num livro de teologia sistemática que eu li há uns 30 anos, de um pregador chamado Luiz Berkoff, de um teólogo chamado Luiz Berkoff. Ele apresenta uma definição sucinta de conversão. O que é conversão? É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Isso é conversão. E aqui está o apóstolo Paulo estabelecendo um contraste entre o que ele falou no verso 23 e o que havia dito nos versos 13 e 14. No versos 13 e 14, vejam a declaração: porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Verso 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Não há conversão sem ruptura com o passado. Jesus Cristo passa a ser, repito, o fundamento da sua vida intelectual. Referência dos seus compromissos éticos. Não pode ser diferente. Nós não podemos ter lealdade na vida maior do que essa lealdade que nós devemos a Ele. E muitas vezes teremos que viver a experiência de romper com aquilo ao que estamos emocionalmente ligados. Essa não é uma experiência fácil. Você tem que romper com toda uma história, com o seu passado. E perder amigos, perder status. É mudança de vida. É conversão. Os pregadores costumam usar nessas horas uma das palavras do Novo Testamento grego mais presentes nos púlpitos do mundo inteiro, que é a palavra metanoia. Que é a palavra, então, que denota isso. É uma mudança de mente. A vida é vista de uma outra forma. E por fim, verso 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. No primeiro culto me ocorreu uma interpretação para esse verso 24, que nunca passou pela minha cabeça, em toda a minha vida, na minha relação com esse texto.
Quando o apóstolo Paulo diz, e glorificavam a Deus a meu respeito, presta atenção, isso é muito importante. Ele está apresentando isso como sinal de conversão, que pessoas testemunharam da sua conversão, e ao testemunharem da sua conversão, pararam para prestar culto de louvor a Deus, pelo que Deus fizera na vida do apóstolo Paulo, e pelo que Deus estava fazendo através de seu ministério. Portanto, eu diria o seguinte: conversão verdadeira vem sempre acompanhada do desejo de pessoas que você não morra. As pessoas não vão querer sua morte. Elas vão orar por você, elas vão pedir pela sua saúde, elas vão pedir pelo seu casamento. Elas vão espontaneamente interceder por você, porque você foi tornado excelente, você foi tornado amável, no seu caminho há rastro de salvação. Pessoas estão passando por transformações em razão do contato com você, elas estão dando glória. O povo de Deus glorifica a Deus em razão da sua existência, porque você é uma expressão do amor de Deus, você foi tornado um presente de Deus para a humanidade. A Bíblia chega ao ponto de dizer, no livro aos Hebreus, que alguns, que em razão do nível de compromisso com a fé que assumiram, em razão da transformação espiritual pela qual passaram, se tornaram homens e mulheres de cujas vidas este mundo não era digno. Porque a Bíblia diz o seguinte: a humanidade não tinha o direito de ter no seu seio pessoas tão amáveis. Gente, como a história desse filme do Mel Gibson, que eu fui ver anteontem com a Adriane, da história desse soldado americano que se recusou a matar na guerra. Que relato impressionante, gente. Tudo que ele passou para poder se alistar no exército americano. É coisa emocionante, porque é baseado em fatos reais. Ele, quando se apresenta para o comandante, quando ele se alista, perguntam para ele: mas você quer ir para a guerra? Mas sem usar arma. Ele diz: porque eu sou cristão. E no meu entendimento da Bíblia eu não posso matar. Mas desde que os japoneses atacaram Pearl Harbor, eu entendi que eu devo defender o meu país, porque eles tentaram destruir o que eu amo. Mas eu vou para lá para salvar vidas, não vou para matar. E que luta que aquele servo de Deus passou para poder entrar no exército. E no campo de batalha, ele recebeu, depois da guerra, a maior condecoração que um civil, que uma pessoa pode receber nos Estados Unidos da América. Porque ninguém salvou tantas vidas. Ele ia para o fronte, para frente. Os japoneses e os historiadores dizem que o que chamava a atenção dos japoneses é que eles não recuavam nunca. Vinham dos buracos da terra surgindo por todos os lados, e lá estava aquele servo de Deus com sua Bíblia no bolso, resgatando companheiro por companheiro, e os demais soldados dizendo: tem algum louco lá em cima daquela montanha, descendo pelas cordas os feridos, e até japoneses ele está salvando. Entrou para a história da humanidade, virou tema para filme em Hollywood. Pessoas glorificaram a Deus a seu respeito. Impressionante é o depoimento de pessoas que foram salvas por esse soldado que não queria matar ninguém, só salvar. Teve um que disse: e quando ele entrou no exército eu resisti. E com lágrimas, o sujeito testemunha, um companheiro dele que serviu na batalha. E ele, exercendo a medicina, salvou minha vida. Olha, se não tem gente orando para você não morrer, não estou falando do seu pai e de sua mãe.
pessoas com as quais você não tem vínculo de sangue, mas que dizem, essa mulher, esse homem, essa moça, esse rapaz, não podem partir, que eles são um veículo do amor de Deus pela humanidade. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer com, e glorificaram a Deus ao meu respeito. Portanto, o que nós vimos aqui? Conclusão, amarrando tudo, já estou aqui de olho no cronômetro. Há o que antecede a conversão. O que antecede a conversão? A predestinação, o chamado eficaz, o favor imerecido de Deus. Deus decidir amar aqueles que não são dignos do seu amor. Como diz Santo Agostinho, ele não está em busca de quem o adore, ele cria os adoradores. Bom, isso é o que antecede. Quando que a conversão é consumada? Quando Cristo é revelado ao coração, quando observa-se na vida do convertido o desejo de falar de Cristo, quando é experimentada uma ruptura com o passado, e por fim, quando os que estão ao redor dão glórias a Deus pela sua conversão. Que Deus o abençoe. E que nesses dias de tantos pigmeus espirituais nas nossas igrejas, que Deus encontre entre nós, pelo menos, uma igreja de convertidos. Vamos ficar de pé? Pai Santo, Tua palavra foi pregada. Pedimos a Ti que os convertidos deem glória a Deus pelo seu favor imerecido e o adorem pelo seu decreto eterno. E pedimos a Ti que os que descobriram que não nasceram de novo, que tiveram encontro com a igreja, mas não tiveram encontro com Deus, que estes hoje se arrependam dos seus pecados, corram para Cristo e clamem pela revelação de Cristo em seus corações e provem desta mudança de vida, e que a transformação seja tão poderosa que leve todos os que estão ao seu redor a glorificar a Deus, Senhor, pela Tua obra na vida desta pessoa. Ó Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.